Vamos conversar então com o Fernando Brito, editor do Tijolaço, sobre as notícias de hoje, da semana. Tudo bem, Fernando? Como você está? Eu estou esperando mais essa ação aí contra o Bolsonaro terminar em torre de pizza, porque é impressionante. Não vai haver punição a Bolsonaro, não vai haver modificação. E você viu nessa matéria agora sobre o Didier Raul que essa extrema-direita aparelha tudo, ela transforma tudo em confronto. Entendeu? Uma audiência disciplinar devida por conta de uma ação movida pelo equivalente ao Conselho Regional, ao Conselho Federal de Medicina da França, se transforma nisso, numa manifestação política, quando nada de político tem. É simplesmente o exercício do charlatanismo médico sendo apurado e, eventualmente, se assim for comprovado, punido pela organização da categoria. Embora aqui, né, nós saibamos que o Conselho Federal de Medicina ainda vive, sem querer fazer rima, nos tempos da cloroquina. Eu acho que a notícia mais importante que tem aí hoje é essa história da candidatura Moro-Dallagnol, porque são uma só. Ninguém tem a menor dúvida que isso é uma dobradinha que nasceu há muito tempo atrás, desde que começou a Operação Lava Jato. Né? Se o Deltan for candidato, o Moro for candidato à presidência, o Deltan será candidato a deputado federal numa dobradinha preferencial. Se o Moro desistir da candidatura presidencial e passar a candidato ao Senado no Paraná, como se especula, o Deltan vira candidato a deputado federal e eles vão se entender. Eles são irmãos chifópagos. Eles têm as cabeças unidas pelo corpo da ambição, pelo corpo da manipulação da justiça, pelo corpo da transformação, como disse Gilmar, da persecução penal, que é o dever do Ministério Público, em perseguição política e alavanca, gazua da promoção pessoal, política, que vai, tudo indica, render frutos, pelo menos numa eleição proporcional, onde o Deltan, com a sua dupla militância de procurador da República e pregador evangélico, vai seguir em vantagem. Isso não deixa a menor dúvida de que vai ter representatividade, talvez não muita, mas o suficiente para pelo menos bloquear o crescimento do Jair Bolsonaro no eleitorado do sul do país, onde ele tem os seus melhores índices, vai bloquear também a entrada de outros candidatos nessa seara, mas não tem força, pelo visto até agora, de se colocar como uma candidatura, a candidatura de Moro, num patamar que preocupe ou que ameace desfazer a polarização existente entre Lula e aquele que é o maior representante do antilulismo, que é Jair Bolsonaro. Então, isso aí cria alguma movimentação, mas a gente vê que é uma movimentação de superfície, de mídia. Tanto é assim que a Folha dá manchete hoje para o fato de que Moro teve uma passagem extremamente esvaziada em Brasília. Poucos deputados querendo conversar com ele e a maioria deles querendo conversar em sigilo. Isso é o típico do candidato que não vai bem. O candidato, quando vai bem, quando ele é favorito, quando ele tem expressão eleitoral, a primeira coisa que o deputado que está à procura da reeleição quer é tirar fotografia, posar ao lado dele, fazendo aquele dedinho de sinal de positivo, enfim. E o Moro não está atraindo isso. Nem mesmo entre o Podemos, segundo a Folha, ele encontra unanimidade. O Podemos é muito pequeno na Câmara dos Deputados, mas mesmo assim há 4 deputados que preferem Bolsonaro direto na veia, e mais um que opta por Lula. Então você vê, mesmo dentro de uma bancada pequena, o Moro tem a metade. Aliás, tem mais do que o próprio Ciro revelou ter nessa votação da PEC dos precatórios, porque ele ficou com a fidelidade de apenas 30% da bancada. Ou não, porque hoje no Globo o deputado e ex-líder do partido André Figueiredo, um deputado com tradição na casa, diz com todas as letras que o acordo firmado com o governo para votar a favor da PEC dos precatórios em troca
de uma compensação na liberação dos recursos do Fundef, que virou Fundeb, em 3 parcelas e não em 10, como estava proposto no texto original do governo, ele era de conhecimento pessoal, presencial, do Cid Gomes, irmão do Ciro. Quer dizer, não é possível que um partido, pela sua liderança na Câmara, ainda mais um partido pequeno como o PDT, 25 deputados, resolva uma questão dessa, o presidente do partido não saiba, o candidato do partido não saiba. Isso aí tem um... Olha, o Brizola dizia assim, tem batata nessa chaleira. E para lembrar do Brizola, nesse episódio das emendas, que também o Globo revela na liberação do R$1 bilhão, né, ele falava sempre num ditado gaúcho, dizendo que cachorro que comeu ovelha não tem jeito. Deputado que comeu emenda também não tem jeito.